Antonino Seabra, mas Antonino, eu sei, fiquem os três aqui juntos, porque eu queria avisar para o público telespectador que os três são os responsáveis pelo sucesso do Grande Pai. E muita gente pergunta para mim se o Grande Pai saiu da programação. Não, até a razão porque eu os trago aqui. O Grande Pai vai voltar à programação do SBT, mas ainda não nesta temporada, na temporada do ano que vem. Mas como o Grande Pai é um sucesso na Argentina, é um sucesso no Brasil, e agora também é um sucesso na Espanha, já começa a fazer sucesso no Chile, o Grande Pai começa já a invadir os países de língua hispana, nós trouxemos aqui os três responsáveis pelo sucesso do Grande Pai. Antonino Seabra, você já é veterano em televisão, não? É, um pouco, né? Já está há mais de 20 anos? Já. Começou sua carreira onde? No Rio de Janeiro, TV Continental. E você sempre foi diretor? Sempre. Eu era sonoplasta, depois passei a dirigir. Bom, e dentre as peças que você dirigiu, qual foi a mais famosa? E no Rio, naquele tempo era ao vivo, né? A televisão era ao vivo? Era ao vivo. E como é que se fazia televisão ao vivo? Não tinha tape? Não tinha tape. Isso já faz mais de quantos anos, quando a televisão era ao vivo? Foi em 58, né? 58, já faz 34 anos, a televisão era ao vivo. Era ao vivo. E como é que vocês faziam, por exemplo, você tem alguma coisa para contar para nós de como a televisão era ao vivo, quando era ao vivo? Tem, por exemplo, tem um acontecimento na TV Continental, que naquele tempo, como era ao vivo, o contra-regra deixava uma mesa grande com todos os objetos. Então os atores trocavam de roupa, saía de um cenário, antes de entrar no outro e pegar seu objeto, a caneta, o talão de cheque, a arma. E aconteceu um fato engraçado com o Milani e o Roberto Maia. O Milani quem é? Francisco Milani. Sim, da Globo, esse coisa da Globo. E quem é o Maia? Esse que faz documento Roberto especial? Maia, esse. Esse que faz documento especial, sim, era sim. ator. Então o Milani saiu correndo, passou, pegou seus objetos, entrou no cenário, já estava na deixa, esqueceu de pegar o revólver. E eu reconstituí a cena. Ele tinha que fazer o que na cena? Matar? Ele tinha que chegar com o revólver e atirar no Roberto. Isso ao Maia. vivo? Ao vivo. Ele estava no ar? Estava no ar. E ele esqueceu o revólver? Esqueceu o revólver. E agora você resolveu reconstituir esta cena que nós vamos ver como é que foi isso. Vamos lá, vamos ver. Aos beijos da mulher amada. Fazendo o papel. Cara, é esposa do meu melhor amigo. Mas ela me ama também. Desgraçado, estás aí, traidor. Esse é o papel do Milani. Não, eu explico, eu vou te matar, como se mata um porco. Calma. Como você vai me matar? Como você pode me matar? Mato, você merece morrer. Você não pode me matar. Você não... Como você vai me matar? Não me provoque, não me provoque me matar. Eu te mato. Então vamos, acabe logo com isso. Mas eu mato você com as minhas próprias mãos. Aí ele encontrou uma solução. Mas o Miele, que era o diretor de estúdio, entrou e entregou o revólver para ele, escondido das câmeras. Eu disse que eu te matava com um tiro. Bom, isso aí você reconstituiu aqui nos estúdios do SBT. E quais foram os participantes? Foi o que entra fazendo o papel do Miele, que o Miele era o diretor de estúdio na época. Ele entrou por baixo das câmeras, sem mostrar, entregou o revólver. Quem é que fez esse ator que teve presença de espírito e falou, eu vou te matar e não encontrou o revólver, eu vou te matar com as mãos mesmo? Esse era o Milani, mas o que fez agora é o Marcos Teixeira. Bom, mas o que teve essa saída foi o Milani. Foi o Milani, não tinha solução. Muito bem. Bom, mas agora, Débora, como é que você se sentiu agora sendo a empregada do Grande Pai? Muita gente achava e ainda acha que vai terminar em casamento essa convivência do patrão com a empregada. Como é que você se sente? O que dizem do Grande Pai para você? Olha, é um dos personagens que eu fiz, assim, ao longo da minha carreira, que teve maior empatia com o público. As pessoas todas gostam muito da Maria. E vim com muita simpatia, todo mundo dizia, onde é que eu arrumo uma igual para ter em casa? Eu disse, se eu soubesse, eu levava para mim também. Agora, uma das coisas que chamou a atenção do público foi que você também, pela primeira vez, trabalhou com a sua filha na novela, é isso? É verdade. A sua filha hoje tem quantos anos? A Paloma está com 15. Depois a mais velha também estreou em televisão, foi no Grande Pai, a Daniela. E a Daniela está com quantos anos? 17. Bom, e você também estreou na televisão quando a televisão não tinha tape? Era ao vivo? Era ao vivo, E o que você fez primeiro na televisão quando era ao vivo? Eu comecei fazendo comercial, mas acho que o que mais me traumatizou em televisão ao vivo mesmo era uma novela que eu fazia Os Miseráveis. Eu fazia Cosette, era uma cena que eu tinha que contar de 1 até 10 com um balde de água que ela ia buscar de noite com muito medo. E eu tinha que contar de 1 até 10. E eu não fui ao banheiro e entrou no ar. E no 3 começou aquele riozinho.
E foi até o 10 ao vivo, daí depois para me levar no dia seguinte para fazer a novela ao vivo, foi muito difícil, porque eu morria de vergonha. Assim? Quer dizer que você aconteceu em cena? Aconteceu ao vivo. Bem, mas a primeira vez que você apareceu no vídeo, você tinha quantos anos de idade? 4. 4 anos. E foi num filme? Não, foi televisão, foi comercial. Ao vivo, era no intervalo do Falcão Negro. Sim, sim. Eu ia lá, comia um biscoito e falava, E que biscoito era, lembra? Eu acho que era do Shen. E você foi levada para a televisão porque o seu pai e a sua mãe já trabalhavam em televisão? Eu fui levada para a televisão por falta de babá. O seu pai quem era na televisão? O Lima. É o seu pai. E a sua mãe? Marisa Sanches. E a Marisa também era atriz? Os dois, é. Os dois, ele continua? Sim. E Marisa está onde hoje? Minha mãe está dando tempo em casa. Por enquanto não está atuando em televisão. Não. Mas, quer dizer que os dois levaram você para a televisão. Porque e agora... não tinha com quem deixar, ficava ali pelos corredores, um dia alguém me pediu emprestado. E você é a única filha de Marisa Sanches, né? E de Lima Duarte? Não, tem mais. Você tem mais irmãos? Tenho. Do Lima com minha mãe tem a Mônica e ele tem mais o Pedro e a Júlia de outro casamento. Não, mas dos dois só dos você? Dos dois só nós duas. É só você. Quer dizer, do casamento do Lima com Marisa, tem você Mônica e mais quem? e eu. Só. E do seu casamento você tem 2 filhas? Eu tenho. E também você trouxe as 2 para a televisão? Aí não foi elas que quiseram, Aí não foi por falta de babá? Não. Bem, e você, Galvão, você entrou para a televisão por que razão? Porque eu fazia teatro, aí fui convidado para fazer televisão. E que fazia peças de teatro? Fazia, mas como você surgiu como ator? Surgiu na universidade? Na universidade, eu fazia universidade, fazia teatro amador. De São Paulo? Na USP. Mas você estudava que curso na universidade? Fazia filosofia. E concluiu o curso? Não. Concluiu o curso. E nas peças que você fez, fazia peças clássicas ou peças populares? Clássicas, populares. E quem contratou você para a televisão? O primeiro contrato que eu tive na televisão foi na TV Tupi, quem me levou foi o Cassiano Cabos Mendes. Sim, mas já tinha o tape. Já tinha, graças a Deus já tinha o tape. E você casou com uma moça de televisão? Casei com a Elaine Cristina. E aonde está a Elaine hoje? A Elaine terminou o contrato agora, também está dando um tempo. E onde foi que você conheceu a Elaine? Na televisão Tupi. Fazendo alguma novela? Fazíamos uma novela que era O Hospital. Aí você ficou namorando com ela e hoje você está casado há quantos anos? 20 anos. E dizem que vocês são muito felizes, verdade isso? Tentamos. E vocês têm quantos filhos? Nós temos um. Um só? Um só. E tem que idade o garoto? 17. Ele vai fazer televisão ainda não? Eu creio que não, Silvio. Não. Por enquanto. Bem, e agora com a televisão ao vivo, Antonino, você que lidou com os dois, eles também cometeram alguns erros ou uma televisão gravada? Sim, muitos Cometem erros? Cometem erros, acontece. Se a televisão fosse ao vivo, os erros que eles cometem, que eles, não só eles, que outros cometem, apareceriam como apareceu esse revólver? Apareceriam como Você aquele. Trouxe uma coleção de erros que os dois cometeram no Grande Pai? Vamos ver então os erros do Galvão e da Débora. Esse é o Arthur Araújo. Essa é a Angelina Muniz e a Carla Meu Caburá. sócio, meu namorado. Paloma, o que é César? Tradução. Paloma, o que você faz aqui? Preciso me concentrar. Esse é o Nico, namorado da Jó. Olha a foto que acontece na foto. Não. A reação do Flávio e da Débora no final de cena. Você tem que entender que você tem idade. Essa é a Flávia Monteiro tentando essas coisas não podem acontecer. Você Olha o que vai acontece no telefone. telefone. Eu vou te explicar lá atrás. Um minutinho só. Aqui. Pronto, fica aí paradinha. Alô? Oi, Jô, tudo bem? O fio arrebentou. Arrebentou o fio. Esse é o Nico, que fizeram uma cena e quase apanharam o motorista pela dona do táxi. Essa é a Paloma, filha da Débora. Coqueiro, mano. Doutor! Aqui dá uma champanhe. Aqui dá uma champanhe. Dá sua ajuda, Priscila, só me perdoa, mas...
Eu acho que dessa vez, Arthur, pode ser... Maria, não, você não acha que eu vou no fim de semana com a Priscila? Você entendeu? Eu vou naquele... Não, é uma fazenda legal, olha. Nós dois, Maria, eu, você, nós saímos daqui por volta das 5. Não, volta, Toninha, não dá. Começaram cedo hoje. Segura aqui que força baixa saiu, é com ponto de segurança. Seu Antônio, o senhor que tá aqui mesmo? Eu acordei, eu acordei e perguntei pra Florzinha onde é que você tinha se metido. Porque imagina você, a Josiane resolveu ir pra Itália. Agora, o que eu faço? A Josiane mais o Daniel vão pra Itália. E você aqui comprando batata. Além de tudo, essas aqui são muito mais confortáveis. Cadeira vai só um pouquinho. Bem. Bom, são os erros que aconteceram durante as gravações de O Grande Pai. Exatamente. Mas olha, Débora e Flávio, esses são os erros que divertiram vocês. Quer dizer, quando vocês erravam, graças ao videotape, vocês então consertavam a cena e o pessoal em casa nunca percebeu que houve erro. Mas geralmente há erros. Mas esta cena que você vai ver, essa também foi feita na televisão. Olha lá. Boa tarde, Silvio Santos, e obrigada por essa oportunidade de eu poder falar alguma coisa de uma filha muito querida, Débora Duarte. Alô, Debinha? Olha, obrigada porque você existe. Eu posso falar na sua cabeça? Te amo muito. Debinha foi uma garota incrível, sapeca mesmo. Ia para a escola toda bonitinha, arrumadinha. Quando voltava, nossa, cabelo aqui, saía um rabo de cavalo, muito bonitinho assim. Voltava com o cabelo aqui, uma meia para cima, outra para baixo, caída. Quer dizer, era uma molequinha mesmo. A molequinha mais linda que eu já conheci. Debinha, Deus te abençoe. Que bom eu poder estar falando isso para você. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tchau. Obrigado, Marisa. Muito grato. Muito obrigado, Marisa. Muito agradecido. Vamos então entregar para Marisa, a mãe de Débora. Vamos pedir que ela seja a portadora dessas rosas. Por favor, leve para Marisa Sanches, responsável por esse talento que é a Débora Duarte, tá bom? Agora, muito obrigado. Mas também temos também uma cena para você, olha só. Eu quero te dizer o seguinte, que por sua integridade, por sua competência, por sua generosidade, humildade, como profissional, como ser humano, como pai, como companheiro nesses 20 anos, é que eu e nosso filho Flávio te queremos tanto bem. E por essa soma de qualidades para aquelas pessoas que estão nessa sintonia, defeitos para as que não estão, é que a cada dia que passa, a gente te admira mais, a gente te respeita mais. Então eu espero que te vejo daqui a pouco em casa. Um beijo. Obrigado, Helene Cristina, muito grato. Você, para ela, é o grande marido, não é o grande pai. Leve também para a Helene Cristina essas rosas, uma homenagem do programa Silvio Santos, que estarão em boas mãos quando chegarem em casa. Muito obrigado aos três colegas, muito prazer em vê-los, parabéns pelo trabalho. Tchau, Galvão, parabéns pelo trabalho. Tchau, Antonino, parabéns, muito obrigado pela colaboração.